precioso e amado Pai Celestial, se nós não fôssemos crentes, nós não estaríamos aqui. Mas nós só estamos aqui dado esse grande privilégio, essa rica oportunidade. Pai, por mais que nós faça, nunca vamos fazer o suficiente comparado ao que o Senhor fez por nós. Mas uma coisa queremos dizer-te, mais uma vez, nós te amamos. Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nos amou tanto a ponto de se entregar por nós. Aceite, Senhor, os louvores e que o Senhor possa falar com cada um de nós. Não deixe com que nada nos distraia. Tira todo o espírito de sono, de canseira, e que a Tua presença nos envolva aqui nessa noite. Todo espírito de distração, nós o amarramos e repreendemos em nome de Jesus Cristo, e que todos estejamos em um só propósito, no mesmo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando. Que vocês estejam com o mesmo ânimo que estavam enquanto estavam cantando, porque não tem nada mais valioso do que se aquietar e ouvir a palavra. Mas o profeta diz que ele tinha um cachorro chamado Fritz, que era um bom caçador, só que ele não gostava de caçar gambá, mas era um cachorro muito obediente. E quando ele recebia a ordem do seu dono para caçar aquele gambá, ele ia, mesmo não gostando. E aí o irmão Brano diz: o gambá mais fedorento que eu conheço chama diabo. E quando você diz amém para a palavra, é como dizer: prega, irmão Brana, pega esse gambá e rasga ele, despedaça ele. Deus continue abençoando o pastor Davi. Muito obrigado pela oportunidade. Os pastores que estão aqui, que Deus abençoe. E eu quero dizer que, se Deus permitir, o próximo encontro de jejum vai ser em Caçador. E eu já conto com as vossas orações e conto com a presença de vocês lá também, né? Em julho. Talvez esteja um pouquinho frio, mas colocar casaco e dá tudo certo, né? Junho. Daqui 5 meses. 5 é o número da graça, né? Pela graça vamos fazer. Então, aproveitando que vocês estão em pé, vamos ler a Bíblia. Em Miqueias capítulo 7, versículo 18. Miqueias 7, versículo 18. A Bíblia diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar.
Que Deus acrescente suas bênçãos à palavra, podeis assentar. Para você ser abençoado, primeiro você precisa se conectar com a palavra. E aí, Deus tem um compromisso com cada um de nós de nos abençoar. Eu quero falar sobre as misericórdias do Senhor. É algo muito simples, mas eu sei que Deus se esconde e se revela na simplicidade. A palavra misericórdia significa um sentimento profundo de compaixão e piedade pela miséria, sofrimento ou dor do outro, que leva a ação de perdoar, ajudar e aliviar. Não apenas um sentimento, mas uma virtude que reflete amor e bondade. Também ela é como a compaixão, sentir compaixão no coração, a dor ou a desgraça alheia. Isso só pode ser possível alguém ser ajudado se aquele que está disposto a ajudar sentir essa compaixão. Então nós só fomos ajudados por Deus, estamos sendo ajudados porque Ele tem tido misericórdia de nós. Ele tem tido compaixão de nós. Porém, antes de entrar mais profundamente no assunto, eu quero ler uns parágrafos da mensagem Olhe, porque a nossa ajuda não depende só de Deus, mas de nós também. Deus sempre está pronto a nos ajudar, mas às vezes nem sempre nós estamos prontos para ser ajudados por Deus. Na mensagem, Ele se importa e você. O irmão Brana diz no parágrafo 20, quando Ele esteve aqui na terra, como eu disse, Ele se importou tanto com as pessoas que curava seus doentes, confortava seus corações, falou-lhes de um lugar para onde Ele iria e o prepararia, e voltaria para recebê-los para si. Ele se importava com elas. E observe, Ele se importou tanto que quando soube que deveria partir para trazer esta grande coisa para nós, Ele disse, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo, e Ele continuará cuidando de vós. Até que Ele retorne, não há ninguém que se importe como Jesus. Não há ninguém que se importe por você, por mim, como Jesus. Sabendo que seu corpo, como sumo sacerdote, em uma obra mediadora, que Ele está fazendo agora, esse corpo deve estar na presença de Deus em todo o tempo para intercessão. E Deus não pode ver o pecado do pecador. Ele vê somente o sangue de seu próprio Filho, e sabendo disso, Ele enviou de volta o Espírito Santo para continuar a consolar seu povo. Ele se importa? É uma pergunta que o irmão Brana faz. Vocês acham que Deus se importa? Certamente Ele se importa. Agora, Ele tinha que continuar a cuidar do povo, seu povo aqui na terra, da mesma maneira que Ele cuidou deles quando esteve aqui. Porque Ele disse em São João capítulo 15, se quiserem, tem anotações aqui destas escrituras às quais me refiro. Vejo muitos de vocês anotando as escrituras. Então, se vocês não sabem, muitas vezes me refiro a isso, às escrituras. Eu anoto as escrituras, então sei do que estou falando aqui, porque sempre está na palavra do Senhor, compreendem? Ele se importa. Mas na mensagem, olhe, o profeta conta uma história de um assassino
que recebeu a visita de um homem importante na cadeia. E ele diz: eu ouvi uma história alguns dias atrás, eu quero dizer isto: um rapaz cometeu um assassinato. Um dia a mãe do rapaz que matou um homem, e ele foi colocado na prisão, prestes a morrer, e então a pequena mãe foi bater na porta do governador, e eles a mandaram entrar. E finalmente um dos guardas disse: governador, a mãe daquele rapaz está aqui fora, ela quer falar com o senhor, ela quer ver o senhor. Então eles abriram a porta e disseram: madame, ele vai te receber. A pobrezinha se arrastou com suas mãos e joelhos até os pés dele, colocou suas mãos nos pés dele e disse: governador, honrado senhor, o senhor é o único homem que pode poupar meu filho. Por favor, gentil senhor, eu sei que ele é culpado, ele é muito culpado. A corte de justiça o julgou o culpado. E quantos de nós não somos culpados perante a corte de Deus? A corte de justiça o julgou o culpado. E ele, na verdade, matou e está sujeito a morrer. Eu sei disto, mas, Senhor, como um homem, o Senhor não tem o direito de tirar a vida do meu filho. Foi Deus quem deu a vida e só Deus pode tirar a vida. Não faça isso, Senhor. Por favor, não faça isso. Eu te imploro. Com um coração de mãe poderia suportar? Então, ele a mandou para casa. Aquilo cortou o seu coração. Tanta súplica daquela mãe até que ele foi à prisão onde o rapaz estava. E o governador decidiu visitar esse rapaz. Então o homem tinha desenvolvido um complexo. Cuidado com o complexo. Quantas pessoas que estão sofrendo com complexo. Como este prisioneiro tinha desenvolvido um complexo. E aí o profeta diz: exatamente como a igreja tem feito hoje. É melhor você pregar do jeito que eu gosto, ou você não vai ouvir isso de jeito nenhum. Eu não vou prestar atenção. E se assenta lá. Pessoas após pessoas vieram a ele, tentando conversar com ele. Ele se fechou e não queria ouvir mais ninguém. Então o governador entrou e disse: filho, eu gostaria de conversar com você. Ele disse: cale-se e saia daqui. Na cela dele. Ele disse: filho, eu vim para te ajudar. Disse: eu te falei para sair daqui. Esta é a maneira que as pessoas fazem com o Espírito Santo hoje. Sim, saia. E às vezes nós não precisamos dizer saia abertamente com os nossos lábios, mas com as nossas atitudes nós estamos dizendo: saia de perto de mim. Mas eu creio que ninguém aqui está afastando o Espírito Santo. Eu creio que todos aqui estão dizendo: vem para mais perto de mim. Porque Ele é o único que pode nos ajudar. Ele é o único que tem misericórdia para nos oferecer. Ele é o único que tem perdão para nos dar. Ele é o único que tem libertação para aquele que precisa de libertação. Mas nós o precisamos recebê-lo. Para nós poder ser ajudados, irmãos, nós não podemos ficar distraídos. Para nós poder ser ajudados, nós precisamos entrar no Espírito da Palavra. E quando nós entramos no Espírito da Palavra, nós criamos uma atmosfera. E quando nós criamos uma atmosfera, o céu desce sobre a terra. E quando o céu desce sobre a terra, coisas extraordinárias começam a acontecer. Não foi aquele moço indo ao encontro do governador, era o governador indo ao encontro dele. Embora era ele quem precisasse do governador, sou eu quem preciso dele, mas é ele vindo aqui essa noite. Por quê? Porque ele é riquíssimo em misericórdia. Misericórdia é ter compaixão da dor alheia.
é se colocar no lugar de quem está sofrendo. E quem mais estava sofrendo do que a raça humana? Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele teve misericórdia e Ele desceu da glória. Quem é semelhante a Ti, Senhor? Mas olha o que aconteceu. Aquele governador chamando ele de filho. Filho, eu vim para te ajudar. E disse, eu te falei para sair daqui. Esta é a maneira que as pessoas fazem com o Espírito Santo hoje. Sim, saia, eu não quero ter nada a ver com você. E batem a porta. Se eu fizer isto, eu vou ter que deixar meu cartão de festas. Eu vou ter que deixar isto, eu vou ter que deixar aquilo. Eu vou ter que deixar o credo da minha igreja, eu vou ter que deixar, entendem? É melhor você ouvir. Ele é o único que tem o perdão. Isso é certo? O que você está olhando? Entendem? Ele tinha olhado em tantas coisas e ele estava com medo de olhar naquele homem. Por olhar para tantas coisas, agora ele tinha medo de olhar para o homem que estava ali para lhe libertar. Nós não podemos ter medo de olhar para aquele que tem condição de nos libertar. E o que tem condição de me libertar, de te libertar, não é outro homem, é o bendito Espírito Santo. Por isso você vai ver em Lucas 10, 25, quando se encontra a parábola do bom samaritano, a Bíblia diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, e deixaram à beira do caminho aquele homem quase morto. E pelo mesmo caminho descia um levita, e olhando passou de largo. Sabe por quê, pastor Davi? O levita não tinha condição de levantar o caído. Também pelo mesmo caminho descia o sacerdote, não tinha condição. Eu não tenho condição de ajudar ninguém aqui nessa noite, mas o meu bom samaritano, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas o bom samaritano, ele não passava com algo, ele tinha algo junto dele. Ele tinha faixa, ele tinha azeite e ele tinha forças. E a Bíblia diz que ele foi movido de íntima compaixão. Para poder salvar, ele tinha que usar de misericórdia. Movido de íntima compaixão, se aproximou daquele homem quase morto, mas não estava morto, estava quase morto. E ele então parou e começou a passar azeite nas feridas. E depois de passar o azeite, ele enrolou em faixas. E ele pega aquele homem. O bom samaritano é o único que pode levantar um caído. Por isso muitas vezes nós nos desgastamos tentando ajudar e não conseguimos. Mas quando ele chega, tudo muda. Quando ele chega, tudo muda. Porque ele é o único que pode. O homem se frustra. Porque quando ele vai e tenta fazer por sua própria condição, por sua própria habilidade, ele sai decepcionado de certos casos. Não deu em nada. Mas às vezes não precisa uma cerimônia, não precisa uma reunião requintada, basta a presença do bom samaritano e o quadro muda. Ele não precisa dizer uma palavra. Quando ele chegou na casa de Zaqueu, a presença dele, tudo mudou naquela casa. Mas para este jovem prisioneiro poder ser liberto, ele precisava querer ajuda.
ele precisava desejar ser ajudado. Quantos aqui nesta noite desejam a ajuda dele nessa noite? Então, se você o deseja, ele está aqui para te ajudar. E então o profeta diz, aleluia, ele tinha olhado tantas coisas, e ele estava com medo de olhar naquele homem. Ele ficou com sua cabeça baixa. É desta maneira que as pessoas fazem hoje na chamada de altar. Elas ficam com suas cabeças abaixadas. Elas não querem ouvir. Elas viram o rosto para o Deus que está dizendo a elas: esta é a verdade. Uma pequena suave voz, como um toque. Vocês sabem, Elias, ele ouviu um vento forte, sangue, fogo, fumaça, e aquilo não o incomodou. Mas quando ele ouviu aquela voz suave, ele saiu. Oh, aquela voz suave que a igreja tem falhado em ouvir, correto? Então o homem tentou o melhor que pôde. Quer dizer, o governador tentou melhor. O governador tentou conversar com o rapaz. Há um aqui. Tentando o melhor que pode. Não é ele que precisa de você, é você quem precisa dele. Não deveria ser Jesus correndo atrás do homem, deveria ser o homem correndo atrás de Jesus. Mas por ele ser rico em misericórdia, ele vai e insiste com a pessoa. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Qual dos deuses carrega uma pessoa nos braços? Qual deles? Por isso diz a Bíblia, no livro de Êxodo, aleluia, ó Senhor, Êxodo 15:11, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Não há ninguém como ele. Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvor, realizando maravilhas? Os deuses chamados deuses precisam ser carregados, mas o Deus que eu sirvo aqui esta noite, Ele tem me carregado, Ele tem me sustentado até aqui. Então o profeta diz que o governador se virou e disse: tudo bem, filho, eu fiz o melhor que eu pude fazer. Quando o governador saiu, o rapaz olhou com arrogância, enquanto ele caminhava pelo corredor, e enquanto ele saiu, um dos guardas se aproximou e disse: governador, o senhor conseguiu alguma coisa? Ele disse: não, ele não quis ouvir. O senhor pode ajudar? Ele não quis me ouvir. Você sabia que nem Deus pode te ajudar se você não quiser ouvi-lo? Mas se você cair de joelhos e dizer: Senhor, eu sou necessitado aqui nessa noite, como a ceguinha Fanny Crosby escreveu: não passes de mim, ó gentil Salvador, ouça o meu humilde clamor. Mas sabe o que é que faz as pessoas virar as costas para o governador, Senhor Jesus Cristo? É o orgulho. Porque a influência desta era pode nos atingir. Sou rico, estou enriquecido e não tenho necessidade de mais nada. Mas como diz aquele hino: tu sabes o quanto te necessito. Oh, dá-me tua vida e ensina-me, pois quero elevar-me como as águias e essa pomba branca poder seguir. Se nos humilharmos, a unção desce, o Espírito Santo toma o controle, unidade acontece, esposa e esposa unidos são, e a hora de voltar ao lar está chegando.
Então o profeta diz, o guarda pediu, conseguiu, Senhor? E ele disse, não, ele não quis me ouvir. Aquele rapaz deu um pulo, agora o prisioneiro, ele deu um pulo. Ele agarrou as barras da cela e disse, quem era aquele? E o guarda, o agente penitenciário disse, aquele era o governador. Ele veio para te dar perdão. É por essa razão, irmãos, que para uma pessoa ir para o inferno, ela precisa viver a vida virando as costas para Deus, rejeitando as suas oportunidades. E então aquele rapaz disse assim, era tarde demais então, ele gritou, ele chorou, ele disse, pense nisto, o governador aqui na minha própria cela para me perdoar, e eu o mandei embora. E quando eles colocaram a corda em seu pescoço, antes de colocarem aquela máscara preta, depois dele ter caminhado os 13 degraus, suas últimas palavras foram, pense nisto, o governador esteve na minha cela para me perdoar, e eu o mandei embora. E eles o enforcaram. Aí o irmão Branham diz no 110, há um aqui maior do que o governador nesta manhã. Posso dizer, há um aqui maior do que o governador nessa noite. Jesus Cristo está aqui. E é esta pequena cela chamada homem e mulher. Ele está aqui para dar o perdão. Não o mande embora. Não faça isto. Encontre o propósito para o qual Deus te trouxe a vida. Nós estamos numa hora tremenda, amigos. Vocês sabem disto. Aí a Bíblia diz em Lamentações de Jeremias no 3:21, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. O irmão Branham conta de um bom médico, que ele fazia consulta para todo tipo de pessoas. Aquelas que podiam pagar ele recebia, as que não podiam pagar ele consultava do mesmo jeito. Mas um dia esse velho e bom médico adoeceu e veio a falecer. E ele tinha um monte de promissórias dentro da sua gaveta. E a sua esposa não era tão boa quanto ele, diz o irmão Branham. E ela foi e verificou, averiguou as gavetas do escritório do seu marido, encontrou um monte de promissórias. E ele disse, ela disse, vou receber cada uma delas. E então ela levou diante do tribunal e apresentou ao juiz. E o juiz examinando, e o juiz simplesmente chamou a ela. E ele disse, a senhora reconhece de quem são essas letras? E ela disse, são as letras do meu marido. E o profeta disse, estava escrita em cada uma daquelas promissórias, perdoado, 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 perdoado. E então o profeta disse, não há nenhum tribunal no mundo que possa cobrar essa dívida. Não há nenhum tribunal no mundo que possa cobrar essa dívida. A misericórdia daquele homem salvou aquelas pessoas daquela dívida tremenda. As misericórdias do Senhor têm me salvado das acusações do diabo. Você não está aqui porque você é bom. Você não está aqui porque você é digno. Você está aqui nesta noite por causa das misericórdias do Senhor.
Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas se você o mandar embora, você poderá continuar preso. Se você o mandar embora, você poderá continuar doente. Se você o mandar embora, você continuará com essa opressão. Mas se você simplesmente virar o seu rosto e dizer: Senhor, eu preciso do teu socorro, Ele está aqui para socorrê-lo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Davi cometeu um erro. Ele numerou o povo, e aquilo desagradou a Deus. E então Davi reconheceu o seu erro. E então ele sentiu um peso no coração. E a Bíblia diz em 2 Samuel 24:10: e pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dizes a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolha uma delas para que te faça. Foi, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhes: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou que por 3 meses fuja de teus inimigos, e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Pai querido, se eu tiver que cair, permita que eu caia nas tuas mãos. Pai amado, se eu tiver que cair, permita que eu caia nas tuas mãos, porque nas tuas mãos, Senhor, eu encontro a misericórdia. Aleluia, aleluia. Na mensagem à graça, o profeta diz no 129, se não fosse pela graça, onde estaríamos todos nós? Hoje é sábado, os bares estão sendo lotados, as discotecas estarão lotadas, e você não está lá, não porque você é melhor, porque essa graça, essa misericórdia, ela te alcançou. Bendito seja o nome do Senhor. Se não fosse por essa graça, você estaria se preparando, não teria se preparado para vir para um culto, você estaria se preparando, quem sabe, ou estaria voltando de um campo de futebol, ou estaria num bar bebendo, ou estaria no mundo do prostíbulo. Mas um dia, essa misericórdia, ela cruzou o seu caminho, a misericórdia do Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu achei tão profundo, irmãos. Aleluia! Aleluia! Como foi cantado aqui, quando Ele estendeu sua mão para mim. Sim! Bendito seja o nome do Senhor!
Você não é curado porque você merece ser curado. Você é curado por causa das misericórdias do Senhor. Ele se coloca no seu lugar, Ele se coloca no meu lugar, Ele sente as minhas dores, Ele chora as minhas lágrimas. Aquele rei queria entender melhor seu povo. E ele então disse: de amanhã em diante vocês não me verão mais. Os seus súditos disseram: viajarás para uma terra longínqua. Ele disse: não estarei entre meu próprio povo. E no dia seguinte, ele se despiu das suas vestes reais. Ele vestiu uma veste comum. E ele foi estar com o lenhador. Ele foi estar com aquela lavadeira de roupa. Ele foi estar com o homem comum. Ele disse: eu quero descer ao nível deles para compreendê-los melhor. E o sacerdote, ele só podia fazer intercessão porque ele era tão humano quanto o resto do povo. Se ele não fosse humano, ele não teria sentimento de humano. E ele não tendo sentimento de humano, ele não ia poder ter compaixão pelo povo. Por isso não veio anjos para trazer esse evangelho. É moribundo falando para moribundo. Mas você não vai exercer misericórdia se você não for misericordioso. A Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. A Bíblia diz: é dando que se recebe. Você só vai receber se você simplesmente dá. Às vezes nós damos muita ênfase para a blasfema contra o Espírito Santo, pecado que não tem perdão. Mas a Bíblia diz: se nós não perdoar o nosso irmão, também Deus não perdoa nossos pecados. Ainda o significado de misericórdia. Misericórdia não é receber o castigo merecido. Misericórdia é não receber o castigo merecido. Nós merecíamos ser castigados, mas por causa da misericórdia, nós não fomos castigados. Graça é receber favor que nós não merecemos. O profeta diz: a graça soberana vem de um que é soberano. A graça soberana vem de um que é soberano. Soberano, o que pode isso fazer? Soberano pode fazer o que ele deseja. Ouçam isto agora: a graça soberana só pode ser dada por um que seja soberano. E Deus é soberano, então Ele pode dar graça soberana. Portanto, sendo soberano, a graça não tem que pedir a ninguém. Ela não tem que fazê-lo. Ela faz o que ela deseja. A graça nos salvou. Deus é amor. E o irmão Branham diz: o amor não podia matar. Então o amor criou a graça. E a graça matou o cordeiro. E o cordeiro simplesmente foi. A graça não podia matar. Mas o amor não podia matar. Mas o amor criou o cordeiro. E o cordeiro trouxe a graça. E aquele cordeiro foi sacrificado e tirado aquelas peles dele e colocada sobre Adão e Eva. Sabe por quê? Jesus não estava apoiando o pecado daquela mulher pecadora. Ele apenas estava mostrando para que ele veio. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqueles fariseus religiosos, eles não tinham misericórdia. Eles só tinham uma lei. E a lei só sabe colocar o culpado na cadeia. Mas não tem graça para tirar. E aquela mulher estava presa. E aqueles acusadores todos com pedras nas mãos. E eles trouxeram diante da pessoa o governador que podia libertá-la.
E quando eles trouxeram, eles disseram: esta mulher foi pega no próprio ato adulterando. E na lei, Moisés diz que ela deva ser morta apedrejada. Jesus não disse que Moisés estava errado, mas Jesus não disse que eles estavam certos. Então Jesus simplesmente fez eles olhar para eles mesmos. E ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E do mais velho até o último foram se retirando. Se ouvia o barulho, pou, pou. Como disse o pastor Febroni, quem sabe o primeiro que soltou a pedra foi o rabino. E ficou só a mulher e o Senhor Jesus Cristo. Deixe-me ficar a sós contigo, Senhor. E então ele disse: mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, eu. E ela aguardando a sentença. O único que podia dizer: eu te condeno. Ele disse: eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Saia dessa cadeia. Aleluia. Então o profeta diz: ela não fez isso, ela o faz de si mesma. A graça é soberana, portanto ele pode salvar o mais vil, ele pode salvar o pior, ele pode salvar o impuro, ele pode salvar o imoral, ele pode curar o mais enfermo, ele pode salvar um perdido como eu, e ele o fez. O que é isto? Graça. William Branham, filho de um bêbado: isso não faz nenhuma diferença, a graça de Deus me salvou. Eu sou filho de uma mulher que não prestava, isso não faz diferença, a graça de Deus te salvou. Ele é soberano, não tem que perguntar nada a ninguém. Estou tão feliz com isto. Pode tomar o mais vil pecador e fazê-lo tão branco quanto a neve. Não tem que perguntar a ninguém a respeito disso. Oh, ele pode fazer isto porque ele é soberano. Ouçam rapidamente agora. Aquilo foi provado na cruz, quando lá havia o mais vil dos ladrões. Ele merecia a morte. Deus nunca havia passado por sua mente. Ele nunca havia pensado nada sobre ele. Lá na cruz, quando através daqueles lábios ensanguentados, entre os gemidos, lá veio um som: Senhor, tenha misericórdia de mim. E lá veio outro som de volta, através do sangue, lágrimas, agonia. A graça tomou conta e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A graça fez aquilo. O que poderia aquele ladrão fazer? Nada mais do que Adão podia fazer. Não mais do que Eva podia fazer. Não mais do que você pode fazer. Não mais do que eu posso fazer. Como não poderíamos nos empurrar a nós mesmos para cima, através da branca Via Láctea, com as correias de nossas botas, não poderíamos fazer isto. Mas a graça de Deus pôde fazer algo a respeito disto, e ela o faz. A graça de Deus, a soberania da graça de Deus. Veio aquele ladrão que estava morrendo: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Oh, pense nisto, isto é maravilhoso. Pense no amor e na graça, como se eles fossem irmãos gêmeos. Você não pode ter a graça sem ter o amor. Eles são irmãos gêmeos, exatamente correto. Antes que você possa ter graça, você tem que ter amor. Antes que você realmente possa mostrar um favor a alguém, você o ama. Aleluia. Certo ou errado, você tem que amá-lo de qualquer maneira, ou você não o pode. Então a graça e o amor são a mesma coisa. Eles são simplesmente irmãos gêmeos. Isso é tudo, amor e graça. Nós éramos, não podemos ver um sem o outro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele derramou sua graça e a trouxe a nossos corações através do Espírito Santo. Não há simplesmente nada que você possa fazer sem trabalhar um com o outro. Graça, a graça de Deus é que nos salva. Agora encontramos que a graça lá
como aquele ladrão que estava morrendo. Não é de se admirar que isto haja inspirado os poetas. Quando eles viram isto, certo poeta disse: aquele ladrão que morria e regozijava em ver aquela fonte em seu dia, para que eu, embora vil como ele, pudesse lavar todos os meus pecados. Todas as vezes que pela fé vi aquele riacho, tuas grandes feridas forneceram o amor remidor que tem sido meu tema e será até eu morrer. Então em uma esplêndida dócil canção cantarei que teu poder salva. Quando este balbuciar de uma língua gaga fizer silêncio na sepultura, graça sublime, graça sublime, aleluia, graça sublime, graça sublime, a graça sublime. O amor de Deus, quão rico e puro, quão insondável e forte, e assim será para a eternidade. Os hinos de anjos e santos, se enchêssemos de tinta o oceano, e os céus fossem feitos de pergaminhos, e se cada hastes na terra fosse pena, e se todo homem fosse escrivão, para escrever o amor de Deus em cima, faria com que o oceano se secasse, ou poderia o pergaminho conter tudo? Embora estendido de céu a céu, é isto que é graça, a graça de Deus. A graça de Deus tem trazido uma sombra. Deus trouxe graça às nossas vidas por seu amor por nós. Aqui há algo mais que a graça não pode fazer. A graça não pode ser comprada. Você não pode ir com alguns milhares de dólares e dizer: eu quero comprar 1 quilo de graça. Não, ela não pode ser comprada. Se ela não pode ser comprada, eu não tenho do que me gloriar. Por isso Paulo disse: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém bata no peito. Não há ninguém aqui que possa se levantar e dizer: eu sou digno. Todos aqui temos que nos curvar e dizer: eu sou grato pela graça, Senhor. Eu agradeço pela misericórdia que o Senhor me deu. Eu me levantei nesta manhã porque o Senhor renovou as suas misericórdias ao meu favor. Você não faz ideia quanto vírus e morte passou à porta da sua casa. No último jejum, pastor Ariel, eu tenho um testemunho. Eu acordei com uma aranha bem ao lado da minha cabeça. E quando eu vi aquilo, eu não tive outra coisa a dizer a não ser: Senhor, obrigado, porque enquanto eu dormia, Ele me protegia. A graça de Deus. Quantos livramentos você tem tido, visíveis e invisíveis. A misericórdia do Senhor tem sido a causa de não sermos consumidos. Terminando, o irmão pode solar algo aí no piano. Por causa dessa graça, o sangue daquele cordeiro imolado foi derramado por nós ali na cruz. O missionário chegou em uma determinada reunião e eles estavam ali discutindo sobre quão eficiente era a religião a denominação e a religião deles. E o missionário sempre apenas subiu e disse: todos conhecem a história da senhora Maccabeus, uma mulher fora da lei, que tinha causado tanta desgraça para a sociedade. Ela era tão suja, mais suja do que as paredes do inferno, diz o profeta. E ele disse, aquele missionário disse: alguém tem alguma coisa que possa limpar a vida da senhora Maccabeus?
E houve um silêncio naquela multidão. Nenhuma daquelas religiões poderia limpar a vida da senhora Macabeu. Nenhuma daquela religião podia limpar a alma. Mas aquele missionário disse: mas eu conheço o sangue do Senhor Jesus Cristo pode limpar a vida e a alma da senhora Macabeu, como limpou a sua, como limpou a minha. É graça, é graça, é graça, 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 graça. Você não pode barganhá-la, você não pode comprá-la, você não pode barganhá-la. Você pode dizer: Deus, eu farei isto e isto se tu fizeres isso e aquilo. Você não pode fazer isto. Deus não fará isto. Você não pode tirar nada de Deus. Deus te dá isso por sua graça. Você tem o que tem por causa da graça de Deus. Você é o que é por causa da graça de Deus. Você está onde está por causa da graça de Deus. O irmão Branham diz: as famílias estão de pé somente pela graça de Deus. Graça, 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 graça. Graça, 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 graça. O que é que você precisa aqui esta noite? O governador está aqui. O que é que você precisa aqui esta noite? O governador está aqui. Ele desceu a esse lugar. Alguém aqui que diz: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Eu entendi que eu sou salvo pela graça, não porque eu mereço, mas porque o Senhor é bom. Há alguma pessoa que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo e gostaria de fazer a sua decisão aqui esta noite? Você que ainda não é batizado, batizada, ou talvez seja e se foi, virou as costas para o Senhor Jesus Cristo, e Ele está te dando uma oportunidade aqui nessa noite. O governador tem descido e ido ao seu encontro, falado com você. Vai você ignorá-lo ou vai você virar o rosto para Ele e dizer: Senhor, eu preciso da Tua ajuda? Alguém com alguma necessidade aqui essa noite, seja ela física ou espiritual, e você diz: eu quero a minha vitória neste dia. Este é o dia da minha vitória. Eu quero recebê-lo nessa noite. Você pode vir à frente. Se tem alguém aqui nessa noite que deseja receber esse toque, o toque do bendito Espírito Santo. Se você tem um problema, seja lá o que for, e você não tem podido vencer,
O governador, Senhor Jesus Cristo, está aqui. Enquanto você está com os olhos fechados, a sua cabeça inclinada em espírito de oração, há alguém aqui essa noite? O altar está aberto. Se você realmente tem essa necessidade, você pode vir, e Ele está pronto para te ajudar, para te socorrer. O profeta ainda diz nessa mensagem: olhe, nós estamos no fim do tempo, amigos. Eu estou esperando pela vinda de Jesus, aquele bendito Senhor Jesus a quem eu tenho amado e entregado minha vida desde que eu era jovem. Eu ainda estou esperando pela vinda dele. Eu creio que ele virá, ainda que, como aconteceu com Abraão, possa demorar, mas eu estou mais e mais fortalecida em amor por ele, expressando este amor diariamente para ele. Eu sei que cada crente aqui faz a mesma coisa. Não importa o que os outros dizem. Oh, vocês são ultrapassados, vocês deveriam. A mim não importa o que eles dizem. Eu ainda creio em Deus. Estou focado na palavra e sei que ela é a verdade. Ninguém ainda foi capaz de me abalar dela. Enquanto Deus mantiver meu coração reto com a palavra, eu estarei nesta posição. Não há ninguém que tenha necessidade do Senhor? Você que tem ouvido esse chamado, é o governador na cela, querendo te libertar aqui esta noite. Mas você é quem decide se vai recebê-lo ou vai mandar ele embora. Se você quiser que ele te liberte, abra a porta nessa noite. Apenas abra a porta. Ele vai te libertar. Ele vai te curar. Ele vai fazer de você uma pessoa livre. Você pode sair desta cadeia ainda hoje. O governador está aqui. Apenas abra a porta e deixe ele te libertar nesta noite. Aleluia. Pode vir se você tem essa necessidade, seja ela física ou espiritual. O governador está aqui para trazer libertação. Enquanto os pastores descem e oram, orem por essas pessoas. Elas estão precisando serem livres. A misericórdia do Senhor tem se estendido a elas aqui esta noite, para libertá-los. Deixe esse fardo aqui nesta noite. Deixe esse peso. Deixe essa angústia. Ele veio para te libertar. Aleluia. Você não precisa mais ser um prisioneiro, uma prisioneira. Você não precisa mais carregar este peso. O governador está aqui para libertá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. A tua vitória depende da tua atitude. A tua libertação depende da tua atitude. O Salvador está aqui, irmão. Pode tocar esse hino. O amoroso Cristo. O Salvador está aqui. O amoroso Cristo. O Salvador está aqui. O amoroso Cristo. Seja liberto. Seja liberta. O governador desceu para te ajudar. O Salvador está aqui. O amoroso Cristo.
governador está perto. O governador está perto. Ele está libertando vidas aqui nesta noite. Aleluia! Oh Senhor! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor! Para as necessidades, ó Deus, e o desespero dos teus filhos, que eles possam levar aquilo que eles vieram buscar, Pai, que eles possam levar mais santidade, que eles possam levar saúde, que eles possam levar, ó Deus, a marca do Senhor. Ó Deus, transforma, converta, Senhor. Meu Deus, que haja santidade nos lares, que haja santidade entre os casais, que haja santidade entre o teu povo, Pai. Trabalha, Senhor, no coração de cada um, cuida do caminho, da vida, do futuro.
dessas ovelhas que vêm até o altar e precisam encarar, ó Deus, o mundo lá fora, precisam encarar, ó Deus, a incerteza, mas Tu és o Deus que pode estar ao lado de cada um dos Teus filhos. Olhe por essas jovens, olhe por esses irmãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que uma obra seja consumada na vida de cada um, que possa haver um desde então, Senhor. Pai, nós Te agradecemos pelo Senhor ter, ó Deus, nos visitado, e não queremos somente a Tua visita, nós queremos a permanência do Senhor no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso dormir. Que o Teu Espírito esteja em nós, repreendendo todo pensamento errado, que o diabo vem, ó Deus, para incomodar, mas o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa torre forte. Ó Deus, nós queremos seguir esse caminho. Senhor, quem são aqueles, sabe? Senhor, quem são aqueles? Vamos tentar. Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão prosseguindo, seguindo. Alguém sabe esse hino? Me ajuda, sabe? A Márcia está onde? Quero cantar esse hino, não estou lembrado. Qual sabe? Márcia. Louve a Deus, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno do teu agradecimento, do teu glória a Deus. Põe um marco a partir de hoje, pise em cima desse diabo que tem atrapalhado. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, quem são
Graças a Deus.